Vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor, que vai expor aquilo que nós confessamos no dia na Confissão Belga, nos artigos 3 e 4 da Confissão Belga. Então vamos fazer a leitura desses dois artigos, final do nosso boletim. Artigo 3, a palavra de Deus. Confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, como afirma o apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Após isto, Deus, em seu especial cuidado por nós e nossa salvação, ordenou que os profetas e os apóstolos, seus servos, registrassem por escrito a sua palavra revelada, tendo ele mesmo escrito com os próprios dedos as duas tábuas da lei. É por isso que chamamos esses escritos de Sagradas e Divinas Escrituras. Artigo de número 4. Os livros canônicos. Cremos que as Sagradas Escrituras constituem-se de duas partes: o Velho e o Novo Testamento, que são canônicos e contra os quais não se pode pretestar. Esta é a relação dos livros reconhecidos pela Igreja de Deus. Os livros do Velho Testamento são 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 12 livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias com Lamentações, Ezequiel e Daniel. 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros do Novo Testamento são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Atos dos Apóstolos. As 13 cartas do apóstolo Paulo: Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. A carta aos Hebreus. As outras 7 cartas: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E a revelação do apóstolo João, Apocalipse. Agora, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, 2ª carta do apóstolo Pedro. Primeiro faremos a leitura do capítulo 1, versículos 16 a 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, Pai bendito, veremos agora a instrução catequética, os artigos 3 e 4 da Confissão Belga se fundamentam no ensino da Tua Palavra em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 21. Pedimos que o Senhor graciosamente ilumine o nosso entendimento para entendermos e abraçarmos a sã doutrina com toda a sua beleza, fidelidade, e que não só haja compreensão da doutrina, mas também, pela obra do Espírito Santo, a adequação da nossa vida àquilo que o Senhor nos ensina. Concede, portanto, Tua bênção, o que fala, e Tua bênção, os que ouvem, para que em tudo Tu sejas glorificado. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, depois de aprendermos nos últimos domingos sobre os dois meios através dos quais Deus se revela a nós, a saber, o livro da natureza, o livro da criação, em que todas as criaturas são como pequenas letras que revelam o Criador, e posteriormente o livro que é a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Agora, então, chegamos aos artigos da nossa confissão, que tratam de forma mais específica sobre este segundo livro, as Escrituras Sagradas. A Confissão Belga dedica o artigo de número 3 até o artigo de número 7 a este assunto sobre este livro, a Escritura Sagrada. E nesta tarde nos compete olhar para o ensino da confissão que nós acabamos de ver no artigo 3 e no artigo de número 4. Espero que vocês tenham observado a distinção de assuntos para cada artigo. O artigo 3 fala da inspiração da Sagrada Escritura, enquanto o artigo de número 4 nos apresenta a lista de livros que a Igreja considera inspirados, que a Igreja reconhece como inspirados. Observem que o artigo 3 começa declarando que a Escritura não foi enviada nem produzida pela vontade humana. Então, a confissão diz: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nesse ponto, a nossa confissão está simplesmente apresentando o ensino que nós encontramos no texto que lemos, em 2 Pedro, capítulo 1, especificamente o versículo 21. Então devemos olhar para esse texto. Nessa passagem da segunda carta de Pedro, o apóstolo está preocupado em confrontar o falso ensino, os falsos mestres, que estavam ameaçando a vida e a integridade da Igreja de Cristo. Então, Pedro afirma que, ao contrário das fábulas engenhosamente inventadas, ele fala isso no versículo 16, ou seja, ao contrário das construções puramente humanas e subjetivas, que nesse contexto ele associa ao erro, ele diz que o Evangelho repousa sobre a rocha da realidade histórica e da confirmação profética. Notem, porém, que Pedro, falando sobre essas coisas, menciona a sua experiência particular lá no Monte da Transfiguração, quando ele foi uma testemunha ocular e auricular da majestade de Cristo e da Palavra de Deus. Isso ele fala nos versículos 16 a 18. Ele fala sobre isso, sobre o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Mas Pedro não usa essa experiência de ter visto a glória de Cristo
como se fosse o fundamento da sua vida cristã. Pelo contrário, ele diz que aquela experiência apenas confirma a importância da Escritura Sagrada. Por isso ele migra da experiência da transfiguração para a certeza da Escritura Sagrada. E é por isso, então, meus irmãos, que eu vos anuncio o Evangelho de Cristo nessa tarde, sob o seguinte tema: a palavra profética como rocha, lâmpada e sopro divino. A palavra profética como rocha, lâmpada e sopro divino. Como vocês podem observar, são imagens que nós podemos extrair desse texto. Então, aqui está esses 3 pontos aos quais vamos observar. Primeiro, a palavra profética como rocha. Não temos essa palavra diretamente em nosso texto, mas temos a ideia. No versículo 19, o apóstolo afirma: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Pedro utiliza aqui um adjetivo comparativo. A palavra é mais firme. A palavra é mais confirmada, diz ele. E vejam, como eu disse, ele acabou de descrever no monte o que havia acontecido no Monte da Transfiguração, onde Pedro viu a glória de Cristo e mais, ele ouviu a voz de Deus, o Pai, dando testemunho a respeito do Filho. Contudo, ele afirma que essa visão que ele teve no Monte da Transfiguração, essa experiência tremenda e gloriosa, não substitui a profecia do Antigo Testamento que revela esse mesmo Cristo que ele viu glorificado. Ele não troca uma coisa pela outra. De fato, ele teve a experiência, de fato, ele tem essa visão e esse ouvir da palavra de Deus, mas isso tem valor porque isso está alinhado e confirma aquilo que está escrito nos profetas, a palavra profética. Em outras palavras, tudo o que o Antigo Testamento revelou a respeito do Messias tornou-se então inabalável, bem claro, quando aqueles 3 apóstolos contemplaram a glória de Cristo. É como se fosse uma peça que se encaixa. O entendimento deles sobre quem é Jesus, mesmo lendo as Escrituras, não estava completo. Mas agora que Cristo se revelou gloriosamente, agora que ele ouviu a voz do Pai, então ele reconhece a firmeza inabalável da palavra de Deus. Ele quer dizer, então, que a Escritura possui uma certeza superior a qualquer experiência. A experiência confirmou a palavra, mas o padrão de averiguar a experiência é a própria palavra de Deus. O artigo 3 da Confissão Belga toca exatamente nesse ponto, ao declarar que a palavra procedeu da própria boca de Deus. Essa fixação da confissão, e podemos dizer também de Pedro, na ideia da palavra escrita, é aqui no contexto tanto do que Pedro está dizendo, como da Confissão Belga, um antídoto divino contra o esquecimento e a distorção. Em sua sabedoria divina, o Senhor reconheceu que a verdade divina fosse apenas confiada à tradição oral, o que aconteceria a ela? Ela seria inevitavelmente corrompida pela malícia humana e pela fragilidade da memória. E talvez alguém possa dizer, mas pastor, isso acontece. Sim,
acontece na interpretação das Escrituras. Mas nós sempre podemos voltar e ainda encontramos o quê? A própria Escritura, não o escrito dos homens. Então, Deus, na sua sabedoria, viu que não seria possível manter a pureza da sua palavra se ela simplesmente fosse mantida através da tradição oral de um dos pais passando para seus filhos. E podemos entender bem isso quando olhamos para as nossas próprias fraquezas. Nós reconhecemos que, vezes, falhamos, os pais, na instrução de seus filhos. Mas nós temos a Bíblia. Nós podemos abri-la e lê-la para os nossos filhos e instruí-los com ela. Mas ainda assim dizemos, temos pouco tempo, estamos com dificuldade, agenda apertada, muito trabalho, várias coisas. Imagine, meus irmãos, se a Escritura fosse confiada simplesmente ao fato de você, no domingo, ouvir alguém lendo a Escritura, você tivesse que ir para casa, memorizando o que você ouviu para ensinar aos seus filhos. Quantas desculpas mais nós teríamos? Então Deus, na sua misericórdia, sabendo da nossa fragilidade, viu que era necessário que a revelação fosse escrita para que ela ficasse preservada na providência de Deus, como foi, não só para uma geração, mas para toda a sua igreja. Então, quando olhamos para isso, essa preservação e essa certeza maior que o apóstolo Pedro fala, podemos agora sim entender a metáfora que eu estou usando, que a palavra de Deus traz segurança. Ela é como uma rocha que não pode ser movida pela pecaminosidade humana, que não pode ser destruída, como muitas vezes tentaram destruí-lo. Ela é uma rocha. Em sua providência paternal, Deus então que ordenou que todas as revelações que ele deu fossem documentadas. Ele ordenou aos profetas que escrevessem para que a verdade não fosse corrompida pela subjetividade humana. A estratégia de Satanás é sempre tentar nos mover desta segurança, mover da rocha para outras coisas. Por exemplo, em nosso tempo, em outros tempos, melhor dizendo, muitas vezes o ataque de Satanás foi para depreciar e dizer, olha, este livro não é a palavra de Deus. Então, no século XIX e começo do século XX, muitos ataques contra a inspiração das Escrituras. Mas em nossos dias isso é um pouco diferente, ainda que haja aqueles que são contra e dizem que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, mas o que acontece hoje são outras estratégias do inimigo. E uma delas é a subjetividade sentimentalista. As pessoas se aproximam das Escrituras, elas querem usar como se fosse um livro de psicologia. Hoje eu estou me sentindo um pouco assim. Então, que texto se encaixaria para me trazer algum ânimo? E cada dia elas estão querendo, e tudo é tornado para o sentimentalismo. As passagens. Então, por exemplo, podemos pensar no salmo que eu mencionei na liturgia do culto, e cantamos o Salmo 42. Sobre quem é o Salmo 42? O Salmo 42 é sobre Jesus Cristo, em primeiro lugar. Claro, ele tem aplicações para nós. Ele fala a nós primeiro. Mas ele fala a nós porque quem está falando nele, quem experimentou as coisas do Salmo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você tira Cristo desse Salmo, fala um pouco sobre Davi e depois joga direto para as pessoas, sem Cristo, a tendência das aplicações, das explicações, é que elas se tornem extremamente subjetivas e sentimentalistas. Isso é verdade no Salmo 42,
Isso é verdade no Salmo 90, isso é verdade em qualquer salmo que nós cantamos, porque todos os salmos falam do Senhor Jesus Cristo. Então devemos estar atentos a isso. A nossa segurança não repousa no nosso sentimento e nas nossas experiências, mas na documentação pública. Deus mandou escrever e mandou publicar da vontade divina. Se a palavra procede da boca de Deus, como cremos, ela tem a força do próprio Criador. Então não devemos nos apegar às pedrinhas das opiniões humanas, das tradições, mas a nossa vida deve ser estabelecida sobre uma certeza superior. Deus falou e ordenou que sua palavra fosse escrita. Temos a palavra de Deus como uma rocha para nós. Agora, uma outra imagem, e aí mais clara, usada pelo apóstolo, é que a palavra de Deus é uma lâmpada que alumia em lugares escuros. Então, veja como Pedro descreve o mundo ao nosso redor. Ele o descreve como um lugar tenebroso. Você já pensou sobre isso? Que as pessoas que você conhece, que não têm a Cristo, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho e quaisquer outras pessoas, elas vivem em trevas. Elas estão em lugares tenebrosos. Elas estão tateando. Isso é uma descrição para apontar a condição moral e espiritual do mundo sob o pecado. E vocês devem lembrar que quando falamos sobre a criação como um livro onde as criaturas são letras, foi destacado que por causa da nossa visão ter se tornado turva com a queda, nós não conseguimos ver a beleza da criação e a revelação de Deus na criação, a menos que usemos os óculos da Escritura Sagrada. Então, essa necessidade de óculos, e agora usando a metáfora de Pedro, de uma candeia, de uma lâmpada dos tempos antigos, surge por causa da queda dos nossos primeiros pais. A humanidade, por causa da queda, está mergulhada em trevas naturais. Então, quando estamos no escuro, do que precisamos? De uma lâmpada. É assim que Pedro se refere à Escritura Sagrada. Então, a única luz capaz de dissipar as trevas do pecado, do erro, da imoralidade, quaisquer outras, é a palavra de Deus. Então, não a nossa tradição, não aos nossos sentimentos, não a quaisquer coisas que brotem de nós mesmos, a nossa filosofia, a nossa ideologia ou qualquer outra coisa. É a palavra de Deus, a única lâmpada. Mas vejam o que ele diz da nossa atitude em relação a essa lâmpada. Ele diz claramente que nós devemos dar atenção a ela. Faremos bem se atentarmos, faremos bem se dermos atenção. Então, somos instados, ordenados a dar atenção. Esse termo aqui, dar atenção, atentar, ele implica em uma aplicação diligente da mente e de todo o nosso ser na palavra de Deus. Então, precisa ser uma atitude intencional. Eu quero a palavra de Deus. Eu desejo a palavra de Deus. Eu darei atenção à palavra de Deus. E nós devemos dar essa atenção, intencionalmente. Ele diz, até que a estrela da alva nasça em nossos corações. Então, a estrela da alva, a ideia é de noite, e na medida
em que estamos nessa noite, estamos com a lâmpada em nossas mãos, e o que estamos aguardando acontecer? Que o dia nasça, que haja plena dissipação das trevas e plena aplicação da luz. Isso é, então, uma figura para falar da volta de Jesus Cristo, quando, então, todas as trevas definitivamente serão dissipadas. Agora, quando perguntamos como é esta lâmpada, podemos perguntar quais livros compõem esta lâmpada. O artigo 4 da nossa confissão nos responde com uma lista dos 66 livros que a igreja reconhece como canônicos. Os livros que foram testados por critérios estabelecidos pela Igreja de Cristo e que, pela providência de Deus, se evidenciaram livros inspirados por Deus. Então não é a igreja que diz que os livros são inspirados. Quem diz é Deus. A igreja apenas teve o trabalho de, por assim, medir. É onde vem a palavra cânon. É uma régua para medir. A igreja procurou os critérios estabelecidos pelo próprio Deus em sua palavra para reconhecer quais eram todos os livros inspirados pelo Senhor. Ao listar esses livros, como foi lido a princípio, nós não estamos aqui com uma lista de livros apenas para, por assim dizer, ter uma burocracia teológica. Aqui está a regra os livros listados. O que a confissão está fazendo é, se você quer luz, você tem que usar a lâmpada certa. Quais são os elementos dessa lâmpada? Você não obterá luz lendo livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, pela providência de Deus, nos faz reconhecer quais são esses livros, onde não há desacordo, onde não há contradição, onde estão todos centrados na mesma pessoa, o Filho eterno de Deus. Então, o cânon é a lista dos livros, e podemos dizer o cânon é a fronteira. Dentro do cânon, os 66 livros, brilha a luz de Deus, porque são os livros inspirados por Deus. Mas fora dele, no terreno das tradições e dos livros puramente humanos, que estão longe da palavra de Deus, os homens estão apenas em trevas. E podemos pensar como essa palavra é luz para a vida de uma pessoa. E que exemplo melhor do que pensar no próprio Guy Debrecht, um dos autores da Confissão Belga. Fisicamente, Guy Debrecht, crianças, estava, no final de sua vida, em uma prisão. É curioso pensar como Deus usou esse homem e como Deus o chamou para o ministério da palavra, para ter uma forte, sincera e contínua fidelidade a esse ministério. Quando Guy Debrecht, crianças, estava apenas na barriga de sua mãe. A sua mãe passando por uma cidade, a mesma cidade, ou a cidade próxima, onde ele morreu. E passando naquela cidade, ela ouviu um pregador, um monge da Igreja Católica Romana, pregando. E ela ficou encantada. Que coisa linda esse homem pregando. E ela orou e disse, Senhor Deus, por que o Senhor não me deu um filho pregador? Alguém que anuncie a palavra do Senhor. E ela orou e disse, Senhor, que até essa criança que está no meu ventre possa ser esse pregador. Ela nem sabia se era um menino ou uma menina. E naquele ano, 1522, nasceu Guy Debrecht. A princípio, ele era apenas um homem seguindo a profissão de seu pai. Nos prédios das igrejas, onde vocês veem os vidros, haviam muitos desenhos. Ele trabalhava com isso.
Mas Deus fez ele conhecer a palavra de Deus. E ele amou a palavra de Deus, ele aprendeu a palavra de Deus. E ele então começou a ensinar a palavra de Deus. E ele até escreveu essa confissão, um dos principais autores dessa confissão. E no final de sua vida, esse homem não estava num grande auditório. Pelo contrário, passou sua vida toda sob perseguição nos Países Baixos. Mas ele estava agora numa prisão, fisicamente um lugar escuro. Tudo ao redor de Guy de Brès era algo sujo, molhado, fétido e escuro. Ele ficou na última cela. Todo o esgoto de todas as celas caía na cela de Guy de Brès. Mas quando ele estava já com sua sentença de morte, ele escreveu à sua esposa, Catherine. E ele disse a ela: não veja a minha execução como uma tragédia, mas como um banquete de núpcias. Como alguém pode ter, numa situação tão difícil, tanta paz? É porque não abraçou a palavra dos homens, mas a rocha inabalável, a palavra de Deus. É porque, apesar da cela ser escura, a alma de de Brès estava iluminada pela palavra de Deus. De Brès possuía em sua mão a lâmpada da palavra de Deus. Ele não negligenciou o estudo dessa palavra. Ele viveu à luz dessa lâmpada. E quando nós confrontamos isso com a experiência dos cristãos do nosso dia e até as nossas próprias fraquezas, que vergonha, meus irmãos. A igreja moderna tropeça exatamente porque anda sem a lâmpada. Procura por lanternas quebradas que não podem iluminar, por filosofias e ideologias passageiras, pela criatividade dos homens e não pela luz incessante da verdade, a palavra de Deus. Então vemos, a palavra de Deus é uma rocha, a palavra de Deus é uma lâmpada, mas também agora chegamos ao fato de que ela também é comparada, temos em nosso texto a ideia de um navio, de algo que é guiado e soprado pelo próprio Deus. Pedro, em nosso texto, no versículos 20 e 21, nega que a palavra de Deus seja de interpretação particular. Então, os autores humanos aqui são apresentados não como meros secretários passivos, como se eles tivessem ouvido um ditado do céu: olha, escreva isso, 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 isso. Isso não é a interpretação. Mas quando fala aqui dessa inspiração, o soprar de Deus, diz que esses homens que escreveram as Escrituras Sagradas foram movidos pelo Espírito Santo. O verbo movidos, o verbo mover, é uma expressão náutica. Descreve um navio cujas velas são içadas e empurradas pela força do vento. O navio é levado pelo vento. Deus usou a personalidade, o estilo e a experiência de homens como Moisés, Paulo, Pedro, mas o vento que impulsionou esses homens a escreverem foi o sopro soberano do nosso Deus. Fundamentando-se nisso,
2 Pedro 1:21. A nossa confissão enfatiza que a Bíblia não é o produto intelectual ou fruto de um gênio religioso, a um mero homem. O agente primário que sopra a vida nas palavras que foram escritas é o próprio Espírito Santo, garantindo então que o que foi escrito seja de fato. E crianças, vocês que estão estudando latim, o verbum Dei, o verbo de Deus, a própria voz de Deus. O artigo 3 reforça que os servos de Deus escreveram, inspirados, movidos pelo Espírito Santo. É isso que garante a unidade absoluta entre os testamentos. Você pode abrir em qualquer parte das Escrituras. E se você for um estudante diligente, verá que não há verdadeiras ou apenas aparentes contradições. E verá mais ainda que em cada parte dela se encontra o perfume mais doce e agradável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia os Salmos e você verá Cristo. Mas vá para Ezequiel e você também o encontrará. E aí então nos deparamos com uma frase bem conhecida na teologia reformada, um axioma. Quase fui tentado a dizê-lo em latim, mas vamos ficar com o português. O Antigo Testamento está aberto para o Novo. E o Novo está escondido no Antigo. Há uma completa relação entre o Antigo e o Novo. Quando você chega no Novo, você encontra a palavra profética confirmada. Mas quando você vai até o Antigo, você tem a impressão, eu já ouvi isso em algum lugar. Lá está algum apóstolo ou o próprio Senhor Jesus Cristo usando as palavras do Antigo Testamento. A Bíblia é uma só, porque Deus que a inspirou é um só. Então ela não é o registro da experiência de Pedro, de Paulo, de Moisés ou de qualquer outro, como sugere a teologia liberal. Ela não é o fundamento para as ideologias humanas, como sugere a teologia da libertação e suas vertentes. Ah, meus irmãos, quando abrimos este livro, o nosso pastor está falando conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus, está falando com você. É a voz ativa e poderosa de Deus. Não estamos ouvindo meramente o eco de homens mortos, mas ouvimos o Deus vivo que ordenou que seus servos registrassem suas palavras. Então, temos esse livro precioso, inspirado por Deus. E ao ouvir nesta tarde essas palavras da instrução, devemos concluir com a ideia de que a igreja é chamada para ser uma comunidade da palavra. E aí vocês podem encontrar a relação entre o primeiro sermão e o segundo. Pois no primeiro Deus nos diz que somos uma comunidade diaconal. E no segundo ele nos diz que nós somos uma comunidade da palavra. Mas se vocês voltarem ao primeiro sermão, verão que também essas duas coisas estão lá. Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Isso é a comunidade da palavra. Aquele que serve, faça de acordo com o cuidado de Deus, com o que Deus provê,
Isso é a comunidade da palavra. Eu sempre me admiro com essas coisas, porque eu não fiz de propósito. Estou apenas tentando fazer um tipo de pregação e outro. Mas depois eu vejo como essas coisas se encontram perfeitamente. O que é por si só mais uma evidência da inspiração da Escritura. Então, como comunidade da palavra, não somos um clube de sentimentos, mas um povo que vive sobre a rocha, com uma lâmpada na mão, até que a estrela da alva nasça definitivamente em nossos corações. Até que a luz brilhe sem haver uma partícula de trevas. E o que faz até lá uma comunidade da palavra? O mais óbvio, meus irmãos, e o mais claramente, ela estuda diligentemente essa palavra. Se os 66 livros são a fronteira da luz, conhecê-los profundamente é nossa segurança contra o erro. Não é uma questão meramente de encher o intelecto, mas viver com luz, seguir o caminho certo, tomar as decisões certas, saber a vontade de Deus. Você precisa conhecer a sua Bíblia. Nós não conhecemos nossa Bíblia. No passado, por exemplo, os puritanos podiam citar qualquer história. Eles podiam dizer: olha, você vai sofrer o juízo de Deus e ser aquecido 7 vezes mais. E as pessoas ouviriam aquilo de: ele está falando da história dos 3 homens lá na fornalha na época de Daniel. Elas reconheceriam as histórias. Hoje, se fala isso, tem que contar toda a história dos amigos de Daniel primeiro. Então, leia, estude, ore, memorize, ouça a palavra de Deus. A segunda implicação é que, reconhecendo que a palavra de Deus é oriunda, tem a sua origem no próprio Deus, nós devemos nos submeter completamente a ela. A Escritura não servirá de lâmpada para a sua vida se você apenas a esconde no alforje da sua mente. É preciso trazê-la para fora. É preciso colocá-la na dimensão da realidade. Então, imagine, crianças, a empresa de energia em Campinas deixou todos nós sem energia e, portanto, sem luz. Aí você quer saber o que há sobre a mesa. É 8 da noite, não há nada, só trevas. O que você fará? Você está num canto da sala e quer saber o que há sobre a mesa. Você levará a sua vela, a sua lâmpada, até a mesa. Aqui está minha caneta. Aqui está o livro que eu li hoje pela manhã. Aqui está o meu chocolate que eu estava procurando. Então, somos chamados a pegar essa lâmpada e a colocá-la junto a cada uma das coisas da nossa vida. Aqui está o meu casamento, mas agora, sob a luz desta lâmpada. Aqui está a educação dos meus filhos. Aqui está a forma como eu administro minhas finanças. Aqui está o meu compromisso com o dia do Senhor. Aqui está a minha disposição de servir a igreja e não viver a vida individualista. Deixe que a lâmpada ilumine cada ponto de sua vida. Não deixe que os sermões se percam, porque você vai dar contas no dia do juízo se você brinca de ouvir pregações. Por fim, também devemos reconhecer que a palavra demonstra uma firmeza inabalável para a nossa vida.
Debreus encontrou força na palavra e nós também precisamos encontrar. Devemos resistir às modas do nosso tempo. Devemos rejeitar o relativismo e todas essas mentiras da modernidade e pós-modernidade. O sentimentalismo barato, religioso. E devemos fundar a nossa vida em algo bem objetivo. A palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Então, meus irmãos, a palavra de Deus não é meramente o registro de onde Deus esteve e do que Ele fez. Ela é a lâmpada para que saibamos para onde Ele deseja nos guiar. Que a Escritura seja suficiente para vocês, pois nela o próprio Deus, graciosamente, nos toma pela mão e nos conduz a si mesmo. Amém.